Saudações, meus caros apaixonados pelas ciências da saúde, pela anatomia humana, enfim. Já tem um tempo que eu não gravo aqui com vocês. São as tarefas da vida, né? Pois bem, pessoal, nesse segmento aqui, Anatomia do Telecéfalo, eu explicava para vocês em outro momento que isso aqui era uma abordagem inicial. Contudo, você concretizaria com o estudo da fisiologia e, sobretudo, com o estudo prático lá no laboratório de anatomia. Terminamos a última abordagem, né, e primeira, e eu falei que ia ser bem curto, falando das funções básicas do sistema nervoso, sensorial, integrativa, motora, enfim, discorremos sobre isso de uma forma, creio que adequada. Anatomia do telencéfalo. Então, pessoal, olha, o telencéfalo ele compreende em sua estrutura os dois hemisférios cerebrais. O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. São incompletamente separados por uma fenda profunda chamada fissura longitudinal do cérebro. O assoalho dessa fissura é formado por uma larga faixa e importante faixa de fibras comissurais, o corpo caloso, que é fato principal meio de união entre os dois hemisférios. Meus amigos, nesta frase aí vejamos uma larga faixa de fibras comissurais. Nós temos as fibras no telencéfalo comissurais, de projeção e as associativas. As comissurais, elas comunicam um hemisfério cerebral com o outro hemisfério cerebral. E o corpo caloso apresenta-se aí como uma faixa larga, como dito, destas fibras que comunicam o hemisfério cerebral, uma região do hemisfério cerebral, com a região correspondente do hemisfério cerebral contralateral, ok? As fibras de projeção, elas vão comunicar uma área mais superior do telencéfalo com regiões mais inferiores e vice-versa. E as associativas comunicarão áreas do telencéfalo, do mesmo telencéfalo, ok? Áreas no mesmo telencéfalo, fibras associativas. Muito bem. O corpo caloso aí já é uma estrutura que você tem que verificar no telencéfalo, a fissura longitudinal do cérebro, que separem completamente, né, os hemisférios cerebrais. Então você vê aí que alguns destaques são dados justamente para que você vá orientando o seu estudo. Bom, os hemisférios cerebrais possuem cavidades. Sim, existem cavidades nos hemisférios cerebrais que se farão muito claros quando você, estudante, quando você, futuro profissional da área de saúde, for verificar, por exemplo, exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. São os ventrículos laterais, um direito e um esquerdo. E eles se comunicam com uma outra cavidade, né, que é a cavidade do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo, pelos chamados forames interventriculares. Correto? Temos então dois ventrículos laterais, são cavidades do telencéfalo, comunicam-se com o terceiro ventrículo, que é a cavidade do diencéfalo, por meio de forames interventriculares. Cada hemisfério cerebral, pessoal, possui 3 polos, não lobos, tá? Polos, como se fossem as extremidades, as pontinhas do telencéfalo. Então temos o polo frontal, o polo occipital e o polo temporal, ok? Não obstante, nós temos 3 faces que você vai estudar, normalmente você estuda separadamente no laboratório de anatomia. Então você, no primeiro momento, vê a face superolateral, a parte superior e lateral do telencéfalo. E aí você vai verificar sulcos, giros e algumas peculiaridades funcionais atreladas a esses sulcos e giros. Face medial. Se você fizer um corte no plano mediano no telencéfalo,
Claro, você vai seccionar também quem? O corpo caloso. E aí você verificará a região, a face medial do telencéfalo, que dentre outras tem o próprio corpo caloso, tem o terceiro ventrículo que você vai observar, tem o giro do cíngulo e outras estruturas bastante interessantes. E a face inferior? Você tem o telencéfalo inteiro e você vira esse telencéfalo e você vê a face inferior. E dentre outros você vai ver o trato olfatório, o bulbo olfatório, o giro reto, dentre outros, certo? Então, estamos estabelecendo aí o estudo do telencéfalo, algumas peculiaridades, formas de você estudar, é um momento introdutório. Aí está a figura do professor Johannes Sobota, um telencéfalo. Então, eu tenho a fissura longitudinal do cérebro, é uma fenda, como eu descrevi, e aí separem completamente. Por quê? Porque se eu me aprofundar aqui nessa fissura, se eu enfiar minha mão entre os dois hemisférios cerebrais, eu vou tocar em quem? No corpo caloso, a principal área de fibras comissurais, certo? Uma faixa larga dessas fibras. Hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito. Notem que o telencéfalo tem essas peculiaridades. Vejam que essas dobras aqui, essas circunvoluções, são, na verdade, chamadas de giros. E essas fendas são os sulcos. Basicamente, meus amigos, o que nós teremos? Os sulcos delimitando os giros, certo? Então, por exemplo, é importante que você tenha uma noção macro do telencéfalo, e essa, aproveita, é a face superolateral. Então, você vai ter aqui, por exemplo, nessa área, ó, giro frontal superior, giro frontal inferior, giro frontal médio, Luciano, e giro frontal inferior. Essa áreazinha aqui, pessoal, por exemplo, na maioria esmagadora dos seres humanos, essa área é chamada de área de Broca. Que área é essa, Luciano? É a área da palavra articulada, da fala. Você ter a possibilidade de falar, de emitir palavras. E isso é linguagem, pessoal. A linguagem traduz os nossos pensamentos. Então é de suma importância que a linguagem seja muito clara para que o outro te compreenda. Já aqui, né, nessa área aqui, temporoparietal, você vai ter a área de Wernicke, que é a área da palavra compreendida. Então, imaginem lesões na área de Broca e na área de Wernicke. Se tiver lesão na área de Broca, isso pode ser devido a um traumatismo craniano, a uma afecção vascular encefálica. Você tem uma lesão aqui, você não vai conseguir articular perfeitamente as palavras. Agora, se você tem uma lesão aqui na área de Wernicke, você não compreende bem o que te falam. Você fala normal, você fala, mas uma lesão na área de Wernicke, que é a área da palavra compreendida, da compreensão da fala, a pessoa te fala, vamos tomar um sorvete? E aí você fala, verde escuro, verde. Ou seja, você não compreende, embora você consiga falar, certo? Você vai ter aqui também o giro pré-central. Essa é uma área motora primária, área de integração de informações motoras. Aqui a área sensitiva, no occipital, visual, no temporal, auditiva, córtex pré-frontal. O que é córtex, Luciano? Córtex é isso tudo que eu estou tocando com a setinha aí, com o cursor. É a superfície do cérebro, do telencéfalo. Uma área milimétrica, pessoal, de substância cinzenta. Ela fica aqui na superfície e ela adentra um pouquinho nesses sucos. É o comando, é a área de integração, de processamento. Córtex pré-frontal, por exemplo, nessa área, é a tua área onde
você toma decisões, você planeja, você tem juízo de valores, né? É a área de tomada de decisão, de volição, perfeito? Essa é a área lateral. Então nós vimos o quê? Perdão. Vista superolateral, ok? Então aqui, meus amigos, ó, o giro pós-central é um giro. Veja que ele está delimitado por quem? Pelo sulco central e pelo sulco pós-central. Essa área da sensibilidade, né? A área maior de processamento de sensibilidade. Você tem aqui outros giros, né? Giro angular, giro supramarginal, essa área é a área de Wernicke, a área da compreensão da palavra. Aqui são os giros frontal superior, frontal médio, frontal inferior, onde você vai ter a parte orbital, a parte triangular, a parte opercular. Essas partes são vistas no laboratório de anatomia, ok? O importante é você saber, por exemplo, se eu abro esse sulco lateral aqui, se eu abro, eu vou entrar e vou ter ali a área de audição no giro temporal transverso. Na verdade, são giros temporais transversos, onde os anteriores se destacam mais. Então, são peculiaridades que você terá que verificar no laboratório de anatomia. Eu dou aqui noções para que nós possamos procurar. Ó, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Então, são delimitados esses giros, essas áreas, por sulcos. E aí, pessoal, os lobos, não polos, porque polo seria isso aqui, ó. Polo frontal, polo temporal e polo occipital. São as extremidades. Agora, os lobos são grandes regiões, normalmente descritas, nomeadas, de acordo com os ossos que acompanham. Lobo frontal, veja que é o maior, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Você ainda terá, pessoal, abrindo aqui novamente o sulco lateral, você encontra o lobo insular. E bem no interior do telencéfalo, nós encontraremos um conjunto de estruturas que formam um circuito, né, um círculo, chamado lobo límbico, muito visto nas fontes bibliográficas como sistema límbico, mas na terminologia anatômica internacional, a qual seguimos, é o lobo límbico. Aí você terá giro do cíngulo, o hipocampo, o fórnice, área septal, tem uma turma toda lá, um lobo muito interessante, porque você tem ali o processamento das emoções, ele é muito conhecido por isso, mas é claro, há tantas outras atribuições funcionais ao lobo límbico. Olha, o lobo insular aqui foi evidenciado, né, com seus giros longos e o seu giro curto, né? Então você verá aqui situações, nomes específicos, o sulco central, o límen, perdão, lobo insular, muito estudado nos últimos 10 anos quanto às suas funções. Achavam que ele não tinha muito a oferecer, mas ele tem sim, tem muita coisa importante. Lembrem-se de ler artigos em inglês, é muito importante para a consistência do seu conhecimento. Olha aí o lobo límbico que eu comentei com vocês, né? Essa área na região medial do telencéfalo. E vocês também vão ver várias abordagens, né? Giro do cíngulo, eu destaco para vocês. O giro parahipocampal, o hipocampo, os corpos mamilares, o corpo amidaloide, pessoal. Muito importante nesse contexto. O fórnice, né? Estruturas que você tem que estudar. Do lobo límbico. Você tem que conhecer essas estruturas, as suas diversas conexões, inclusive com o hipotálamo, que cuida muito, né, das nossas
funções autônomas, viscerais, por assim dizer. Muitas das nossas emoções, elas se expressam, né, nas funções autônomas. E existem expressões emocionais, existe a experiência emocional. Não adentrarei neste assunto e vocês vão acabar navegando por eles em algum momento. Vocês vão, no primeiro momento, fazer o quê? Identificar estruturas. É claro, meus amigos, identificar estruturas, fazendo associações clínicas funcionais, sempre é mais rico do que simplesmente decorar. Decorar não é consistente. Decorar não vai constituir um conhecimento. É claro, num primeiro momento você memoriza nomes, mas se você não repeti-los, se você não praticá-los, você não vai aprender de forma consistente. Olha aí mais uma abordagem a respeito do lobo límbico. Olha o giro do símbolo, olha como é que ele é interno, né? Está sombreado. Aqui, o nosso colega, professor Constantinos, coloca inclusive o bulbo olfatório e o trato olfatório. Ah, olha aqui, ó, corpo amidaloide, o hipocampo, né? Onde se destaca o giro dentado do hipocampo, não é giro denteado. Giro denteado nós temos lá no cerebelo. E os giros anteriores do tálamo, os núcleos, perdão, anteriores do tálamo, enfim, é uma delícia estudar a funcionalidade de tudo isso aqui. Então, olha aí o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital e o lobo límbico. Olha o lobo límbico representado aqui. Então, veja que na apresentação do professor Constantinos está correta, né? Embora muitas vezes vocês verão sistema límbico, mas é lobo límbico. Então, é o quinto lobo, Luciano? É um quinto lobo. Na verdade, é um sexto lobo, né? Porque tem o lobo insular. E a visão inferior aí, pessoal, a face inferior. E aí você vai ver giro occipitotemporal lateral, giro occipitotemporal medial. Aí você vai ver unco, giro, e tem muita coisa para se ver aí, né? Muita coisa na face inferior. Você vai ver coisas na face inferior que você já viu na face superolateral e por aí vai. Por que, Luciano? Porque você vai virar o cérebro todo numa tridimensionalidade e você vai ver estruturas. É importante que você tenha uma visão muito amplificada, porque o telencéfalo será cortado em diversos planos. Então você tem que ter essa visão habilidosa para entender em que corte, né? Está cortado assim, ou transverso, enfim. Vão ser, o telencéfalo sempre será estudado em diversas secções. Isso já é visto em outras estruturas do corpo humano, tendo em vista que quando você quer estudar estruturas mais delicadas, mais profundas, você usa as secções. Olha aí, né? Isso aqui eu coloco para a turma entender, né? Você deve saber assim, mas vai aparecer assim para você. E não é um bicho de sete papão. Ih, bicho de sete papão, não entendi essa palavra. Um bicho de sete cabeças. Ai, ai. Entende, meus amigos? Então, tem muita estrutura? Tem, mas você vai associando e logo você vai tendo um domínio desse conhecimento. Ventrículos laterais, meus caros, já estamos chegando aos 20 minutos, então vou deixar por aqui, senão você não assiste tudo. Na próxima, começaremos falando dos ventrículos laterais. Um abraço, meus caros, se cuidem.